Enquanto aquele primeiro passo incerto e carregado de desafios, um passo dado há mais de 2 milhões de anos, por uma criatura que ainda não era totalmente macaco, nem completamente humano. Um ser que, contra ventos cruéis, predadores vorazes e um ambiente hostil, começou a moldar seu próprio destino com sua inteligência em expansão. Esse foi o Homo habilis, o pioneiro que, sem saber, lançou as bases do que hoje somos. Antes dele, o mundo era um reino de instinto e sobrevivência. Com ele, a transformação rumo à humanidade começou, marcada por coragem, adaptação e um cérebro que começava a desvendar os segredos da própria existência. Esta é a história daquele que segurou pela primeira vez uma ferramenta, que caminhou ereto e abriu o caminho para a nossa própria espécie. Prepare-se para conhecer o princípio do que chamamos de humanos. Antes de seguirmos, deixe seu like. É um gesto simples, mas que significa muito para nós. Feito isso, vamos direto ao ponto. A origens do Homo habilis. As savanas africanas, antes limitadas, começaram a se expandir. Os Homo habilis nasceram das sombras de um grupo anterior, os australopitecos, que caminhavam sobre duas pernas, mas ainda mantinham muitas características de seus ancestrais arbóreos. O australopithecus era mais adaptado à vida nas árvores, com braços longos e corpos robustos, capazes de se agarrar e balançar pelos galhos quando necessário. Mas algo começou a mudar. As florestas cederam espaço para extensos campos abertos, repletos de perigos, mas também de oportunidades. Nesse cenário, caminhar ereto tornou-se mais que uma simples postura. Virou questão de sobrevivência. O Homo habilis, cuja tradução significa homem habilidoso, incorporou esse novo modo de vida. Ele já não precisava mais se refugiar tão frequentemente nas árvores. Suas pernas alongaram, facilitando a locomoção por longas distâncias. O esqueleto mostrava essa transição. Braços que ainda guardavam o passado arborícola, mas pernas que apontavam para o futuro terreno. Não era perfeito. Ainda havia traços que revelavam sua origem, como uma face projetada para frente e uma caixa craniana pequena, cerca de 600 centímetros cúbicos, menos da metade do volume do cérebro humano moderno. O crânio arredondava, mas sua testa baixa denunciava uma capacidade cerebral em crescimento, ainda embrionária. O ambiente em que viviam era impiedoso, ajudando a protegê-lo dos elementos, mas também o aproximando mais dos macacos do que de nós. Grandes felinos, como leopardos e tigres dente de sabre, rondavam a savana. As hienas corriam atrás das presas com agilidade assustadora. Jacarés vigiavam as margens dos rios, onde nossos antepassados precisavam beber para sobreviver. Cada passo era uma aposta, cada decisão podia ser a última. Viver ali exigia uma combinação de astúcia, força e sorte. O Homo habilis ainda era pequeno, com cerca de 1,20 a 1,40 metros de altura, e sua pelagem corporal provavelmente era densa. Ele não possuía armas naturais como garras ou dentes afiados. Seu corpo, embora resistente, não dava conta de enfrentar grandes predadores. Assim, a adaptação passou por outras vias. Desenvolver a inteligência, o raciocínio e a capacidade de manipular objetos. O clima do Pleistoceno era marcado por ciclos alternados de frio e calor, períodos de seca e chuva que afetavam drasticamente os recursos naturais. Nossas mãos, tão importantes hoje, já estavam começando a se especializar. O polegar opositor, a habilidade para segurar e manipular com precisão, permitiu a fabricação e o uso de ferramentas que seriam essenciais para a sobrevivência. Os fósseis encontrados em sítios arqueológicos na África Oriental, como o Olduvai Gorge, na Tanzânia, revelam essa complexidade. Restos parciais de crânios, mandíbulas, dentes e ossos que contam uma história de resiliência e transformação. Eles mostram um corpo que ainda guarda muitas características primitivas, mas que começa a se afastar do modelo dos macacos para abrir espaço para o humano. Não há registros de linguagem complexa.
mas estudos sugerem que a comunicação era mais do que simples grunhidos. Pequenos sons, gestos e expressões corporais devem ter sido usados para alertar sobre perigos, coordenar atividades e fortalecer laços sociais. Afinal, a sobrevivência em grupos já mostrava ser uma estratégia eficaz contra os predadores. A cooperação e o cuidado mútuo nasceram desse cenário hostil. Mas por que exatamente o Homo habilis emergiu naquele momento? A expansão das savanas forçava a adaptação a novos hábitos alimentares e comportamentais. Alimentar-se de frutas e folhas não bastava mais. Era preciso diversificar a dieta, caçar pequenos animais, coletar ovos e até mesmo se apropriar de carcaças abandonadas por outros predadores. Isso exigia ferramentas, inteligência e estratégias. O desenvolvimento da inteligência. A invenção das ferramentas marca um divisor de águas na história do Homo habilis e, por extensão, de toda a humanidade. Não é apenas o uso de objetos para facilitar tarefas, é a evidência clara de uma mente capaz de manipular o ambiente com intenção, de transformar uma pedra bruta em um instrumento para cortar, raspar ou abrir. A indústria Oldowan, nome dado ao conjunto das primeiras ferramentas líticas descobertas, reflete esse salto na inteligência e habilidade manual dos primeiros humanos. Essas ferramentas aparentemente simples, pedras com uma face afiada resultante do impacto de outras pedras, eram tudo menos rudimentares em sua função. Ao golpear uma pedra com outra em ângulos específicos, o Homo habilis conseguia lascar pedaços, criando bordas cortantes para esfolar carcaças, cortar tendões e quebrar ossos em busca de tutano nutritivo. Essa técnica demonstra não só controle motor, mas um entendimento elementar da causa e efeito, além da antecipação do resultado esperado, uma forma primária de pensamento abstrato. A descoberta dessas ferramentas em sítios como o Olduvai Gorge trouxe um novo olhar para a espécie habilis. Elas comprovam que, embora seu cérebro fosse pequeno, se comparado ao humano moderno, já havia nele uma complexidade emergente. O aumento do volume cerebral, passando de cerca de 400 a 600 centímetros cúbicos em relação aos ancestrais, acompanha essa capacidade tecnológica e cognitiva. Essas ferramentas não eram criadas por acaso. As marcas de lascagem indicam um padrão, um método repetido, sugerindo transmissão de conhecimento dentro dos grupos. Provavelmente, os mais experientes ensinavam os jovens, dando início a uma primitiva forma de cultura material, um legado que ultrapassava o indivíduo e alcançava a coletividade. Essa passagem de saber é a base do aprendizado humano e do desenvolvimento cultural. Além da fabricação, o uso dessas ferramentas impactava diretamente a alimentação do Homo habilis. Eles não eram grandes caçadores. Sua força física e velocidade ainda não lhes permitiam derrubar presas de grande porte. Mas a possibilidade de aproveitar carcaças abandonadas por predadores era revolucionária. Com as pedras afiadas, podiam raspar pele, abrir ossos e acessar partes nutritivas antes inacessíveis. Essa prática de carniça inteligente ampliava o espectro alimentar e era uma vantagem significativa frente a outras espécies. A dieta do Homo habilis era, portanto, onívora e adaptável. Além da carne, consumiam frutas, raízes, sementes, insetos e pequenos animais. Essa flexibilidade alimentar foi crucial em um ambiente marcado por oscilações climáticas e mudanças na vegetação, garantindo uma fonte constante de energia, mesmo em períodos de escassez. Outro aspecto que merece atenção é o papel da alimentação nesse processo evolutivo. Com a carne disponível, a ingestão de nutrientes essenciais para o crescimento cerebral, como proteínas e gorduras, aumentou significativamente. Essa nutrição mais rica ajudou a sustentar o desenvolvimento progressivo do cérebro, formando um ciclo virtuoso. Ferramentas possibilitavam acesso à carne. A carne alimentava um cérebro maior. O cérebro maior aprimorava as ferramentas. Ainda assim, a sobrevivência do Homo habilis não era garantida. O ambiente continuava hostil e a inteligência recém-descoberta precisava se provar a cada dia. A capacidade de improvisar, adaptar e ensinar era a chave para manter o grupo unido e resistente. É nesse cenário de inovação e desafio que se estabelecem as bases para as futuras espécies humanas.
O Homo habilis não apenas inventou as primeiras ferramentas, mas criou as condições para o florescimento da mente humana, da cultura e da sociedade. A vida social dos habilis. A vida social do Homo habilis desenhava-se em traços ainda nebulosos para nós, mas não menos importantes. Mesmo sem documentos ou registros escritos, a arqueologia e a antropologia nos oferecem fragmentos que nos permitem entrever as complexas relações que emergiram entre esses primeiros humanos. Não era apenas sobreviver. Era viver juntos, formar grupos, estabelecer laços, proteger-se mutuamente e, talvez, celebrar o que hoje chamaríamos de cultura. A cooperação era fundamental. Diferente dos primatas solitários ou dos pequenos grupos familiares que vivem isolados, o Homo habilis parece ter desenvolvido estruturas sociais mais amplas. Grupos que podiam chegar a dezenas de indivíduos. Um coletivo que combinava forças para defender territórios, caçar, partilhar recursos e cuidar dos membros mais frágeis, como os idosos e as crias. Essa organização social complexa representava um passo além da simples sobrevivência individual. As evidências apontam para um comportamento altruísta emergente. O cuidado com os enfermos ou feridos, por exemplo, sugere um sentido de responsabilidade social que ultrapassava o instinto básico. Encontramos fósseis de indivíduos que viveram por longos períodos com limitações físicas, indicativo de que foram amparados pelo grupo. Isso revela empatia e solidariedade, bases para a moralidade humana que seriam lapidadas nas eras seguintes. A comunicação entre eles ainda estava em seus primórdios, mas os sinais indicam que não se resumia a simples grunhidos. Ainda distante da linguagem articulada, esse meio de comunicação era vital para a coesão social. Mais do que isso, algumas descobertas sugerem a possibilidade de rituais simples ou comportamentos simbólicos. Embora os vestígios sejam escassos, objetos dispostos de forma ordenada, agrupamentos de pedras e até mesmo o uso de pigmentos naturais indicam que o Homo habilis não era apenas um ser de ação. Essa capacidade de simbolizar o mundo é o que distingue o humano do animal. A construção de abrigos básicos, como sugerem estruturas de pedras fixadas no solo, encontradas em sítios arqueológicos, confirma a ideia de que já havia planejamento e cuidado com o ambiente imediato. Essas moradas rudimentares ofereciam proteção contra intempéries e predadores, representando um avanço em relação à simples busca por refúgio natural. Os grupos sociais eram provavelmente organizados em unidades estáveis, onde a partilha do alimento reforçava os vínculos. A distribuição da carne obtida pela carniça ou pela caça dos pequenos animais mostrava uma preocupação com o coletivo. Esse comportamento é um prenúncio dos sistemas complexos de trocas e obrigações que definiriam sociedades humanas posteriores. Além da estrutura social, a vida do Homo habilis estava marcada por desafios emocionais. O medo, a agressividade, o afeto, a curiosidade e a tristeza já faziam parte do repertório comportamental. O reconhecimento da perda e a reação diante da morte dos membros do grupo abrem caminho para o que seria, muito mais tarde, a espiritualidade e a busca por sentidos existenciais. Esses aspectos emocionais possuíam uma função prática: fortalecer a coesão do grupo e garantir a sobrevivência da espécie. O cuidado mútuo e a solidariedade tornavam o coletivo mais forte diante das adversidades naturais e dos predadores. É nesse ponto que podemos perceber que o Homo habilis já caminhava no limiar entre o instinto e a razão, entre o animal e o humano. A evolução do cérebro, ainda modesta mas crescente, influenciava diretamente esse comportamento social. O córtex pré-frontal, responsável por funções executivas como planejamento e tomada de decisões, começava a se desenvolver, favorecendo a empatia, a memória social e a antecipação das consequências das ações. Esses avanços permitiram o florescimento de relações mais complexas e duradouras. Outra característica significativa
era a possível prática de monogamia ou relações de pares estáveis, hipóteses levantadas a partir da análise dos grupos e dos padrões de convivência. Embora não haja consenso, isso poderia indicar que o Homo habilis começava a estabelecer laços afetivos mais profundos, fundamentais para o cuidado prolongado da prole e para a estabilidade do grupo. Essa vida coletiva exigia também uma divisão de tarefas e uma hierarquia, mesmo que informal. Os indivíduos mais fortes ou experientes assumiam papéis de liderança ou de proteção, enquanto os mais jovens aprendiam e os mais velhos, com sua sabedoria acumulada, orientavam o grupo. Essa dinâmica social dava suporte à complexidade das relações e ao sucesso na adaptação. A competição com outras espécies. A savana africana do Pleistoceno não era território exclusivo do Homo habilis. Outras espécies humanas, algumas mais avançadas, outras com características distintas, compartilhavam o mesmo espaço, criando um mosaico complexo de convivência e competição. Entre elas estavam o Homo erectus, o Homo rudolfensis e os paranthropos do gênero Paranthropus, espécies que viviam lado a lado, ora se cruzando, ora disputando recursos essenciais para a sobrevivência. O Homo erectus, por exemplo, apresentava um cérebro maior e um corpo mais robusto, já adaptado a uma vida completamente terrestre, com maior capacidade para correr e caçar ativamente. Sua presença nas savanas marcou um avanço em termos de complexidade tecnológica e social, e sua coexistência com o habilis trouxe mudanças profundas no equilíbrio evolutivo. Enquanto o habilis se mantinha como um habilidoso coletor e carniceiro, o erectus avançava para estratégias mais agressivas, incluindo o controle do fogo. Já o Homo rudolfensis, menos conhecido, trazia uma combinação curiosa de traços anatômicos, uma face mais ampla, dentes maiores e um crânio ligeiramente maior que o habilis. Essa diversidade anatômica indica que, ao invés de uma única linha evolutiva linear, o cenário era mais um entrelaçamento de ramificações, algumas delas concorrentes, outras coexistentes. Essa pluralidade é fundamental para entender a complexidade da evolução humana. Paranthropus, por sua vez, representava uma linhagem especializada, com adaptações para uma dieta diferente. Dentes enormes e mandíbulas poderosas para mastigar vegetação dura, como raízes e sementes. Embora não tenha dado origem direta aos humanos modernos, sua presença impactava o ecossistema, competindo por territórios e alimentos. Sua coexistência com o habilis ressalta como múltiplas estratégias de sobrevivência podiam existir simultaneamente. Essa convivência entre espécies não era pacífica nem garantida. A competição por alimento, água e abrigo criava tensões constantes. A capacidade de adaptação e a eficiência em explorar os recursos do ambiente determinavam quais espécies prosperariam e quais desapareceriam. Pressões ambientais, como mudanças climáticas e a expansão das savanas, intensificavam essa disputa. O Homo habilis, com seu cérebro em crescimento e suas ferramentas Oldowan, enfrentava uma concorrência crescente. Embora tenha aberto caminho para inovações tecnológicas, é possível que a pressão competitiva tenha impulsionado uma corrida evolutiva, acelerando as mudanças morfológicas e culturais. Essas espécies também podiam ter interagido geneticamente. Estudos modernos de genética revelam cruzamentos entre humanos modernos e espécies como os neandertais e os denisovanos, indicando que o cruzamento entre grupos próximos era parte da história evolutiva. Embora não haja provas diretas sobre cruzamentos envolvendo o habilis, a proximidade temporal e geográfica sugere que encontros e trocas poderiam ter ocorrido. As mudanças climáticas desempenharam um papel crucial nesse cenário. O Pleistoceno foi marcado por oscilações abruptas de temperatura, secas prolongadas e eventos que alteravam drasticamente os ecossistemas. Essas transformações impactavam diretamente a disponibilidade de alimentos e água, obrigando as espécies a se adaptarem ou desaparecerem. Em meio a essas pressões, o Homo habilis enfrentava o desafio de manter seu nicho ecológico frente à concorrência. A dinâmica entre as espécies humanas nos lembra que a evolução não é uma linha reta, mas uma teia intrincada, onde diferentes grupos coexistem, competem, influenciam-se e se modificam mutuamente. A sobrevivência não dependia apenas da força física,
mas da inteligência, flexibilidade comportamental e capacidade de cooperação. Nesse contexto, o Homo habilis é um exemplo de resistência e inovação, mas também de vulnerabilidade. Seu sucesso inicial não garantia domínio absoluto, e a competição com espécies mais adaptadas ou agressivas era constante. Essa realidade levou à seleção natural, onde as características mais eficientes eram favorecidas e as menos adaptadas deixavam de existir. A extinção. Sua extinção não foi um colapso abrupto, mas resultado de uma conjunção de fatores ambientais, biológicos e competitivos que levaram à sua gradual substituição por espécies mais adaptadas e sofisticadas. Compreender essas causas é fundamental para reconhecer a importância do habilis no palco evolutivo, pois mesmo desaparecido, seu impacto reverbera até hoje. As mudanças climáticas do Pleistoceno médio e superior exerceram uma pressão imensa sobre os habitats africanos. Oscilações rápidas e severas no clima alteraram drasticamente a vegetação, o regime hídrico e a disponibilidade de alimentos. As savanas ampliaram-se, as florestas recuaram e os ciclos de seca e chuva tornaram-se mais imprevisíveis. Esses fenômenos criaram ambientes instáveis, que exigiam adaptações rápidas e flexíveis. O Homo habilis, com suas características ainda primitivas, enfrentava dificuldades para acompanhar tais transformações. Além do ambiente, a competição com outras espécies humanas, particularmente o Homo erectus, intensificou-se. O erectus trazia consigo avanços significativos: cérebro maior, corpo mais ágil e resistente, domínio do fogo e ferramentas mais elaboradas. Esses atributos conferiam-lhe vantagens notáveis na caça, no controle do ambiente e na organização social. Aos poucos, o habilis foi perdendo espaço, incapaz de rivalizar com essa nova geração de humanos. A pressão seletiva não favoreceu apenas características físicas, mas também comportamentais e cognitivas. A capacidade de inovar, cooperar em grupos maiores e planejar a longo prazo tornou-se decisiva. O habilis, apesar de pioneiro em muitas dessas áreas, não evoluiu na mesma velocidade que seus sucessores. Isso contribuiu para sua lenta extinção. No entanto, é fundamental destacar que o desaparecimento do Homo habilis não apagou seu papel histórico. Pelo contrário, ele foi o alicerce sobre o qual a evolução humana avançou. A capacidade de fabricar ferramentas, o aumento do volume cerebral, a vida social complexa e a adaptação às savanas foram conquistas iniciadas por essa espécie. Seu nome, habilidoso, é uma homenagem à sua importância como construtor dos primeiros passos rumo ao humano moderno. O legado do habilis está também na diversidade genética que ele contribuiu para as futuras gerações. A linhagem humana é resultado da combinação e recombinação de características herdadas de várias espécies predecessoras, e o habilis é uma dessas fontes primordiais. Seu material genético, ainda que distante do nosso, formou parte do mosaico que culminou no Homo sapiens. Além disso, os hábitos alimentares flexíveis, o domínio inicial de ferramentas e a vida em grupos sociais estabeleceram padrões que seriam refinados e ampliados ao longo dos milênios. A sobrevivência em ambientes desafiadores ensinou a nossos ancestrais a importância da cooperação, do planejamento e da adaptação constante, lições que perduram até hoje. A história do Homo habilis é, portanto, uma narrativa de conquistas e limitações. Ele abriu caminhos, mas também encontrou barreiras que não pôde superar. Sua extinção foi parte natural do processo evolutivo, onde a mudança é constante e a sobrevivência é fruto da capacidade de se reinventar. Hoje, ao olhar para trás, reconhecemos no Homo habilis a semente da humanidade, o primeiro passo consciente fora do mundo animal. Seu corpo e mente ainda imperfeitos foram o laboratório onde se formaram as bases da tecnologia, da cultura e da sociedade humanas. Esse legado é a prova de que a evolução é um processo contínuo, coletivo e complexo. O Homo habilis não foi apenas um ancestral distante. Foi o pioneiro que nos ensinou a transformar o mundo com a inteligência, a habilidade e a vontade de viver em grupo. Sua história nos lembra que a humanidade não é fruto de um único momento ou indivíduo, mas o resultado de uma longa cadeia de esforços, adaptações e escolhas, começando há milhões de anos, naquele chão áspero da África,
onde nossos primeiros passos firmes deixaram marcas para sempre. Compreender o Homo habilis é, portanto, olhar para a essência do que significa ser humano. Um ser que luta, aprende, coopera e transforma, desde o início, contra todas as probabilidades.